Bom, então vamos começar mais uma live nossa de estudo, a live de número 155, de estudo do Livro dos Espíritos, conforme está na tela. Estudo que é feito pela União Beneficente Allan Kardec, Centro Espírita de Dourados, localizado na Rua Ivinhema, número 5565, em Dourados. Então vamos, com muita gratidão, com alegria, iniciar mais essa live de estudo e rogar a espiritualidade benfeitora que nos acompanha e que nos assiste durante esse momento, que a gente encontre as melhores condições de harmonia, de sintonia, para que possamos receber as boas sugestões de compreensão, de interpretação dos conteúdos que vamos discutir aqui, que vamos conversar, e vamos buscar um pouco mais de aprofundamento. Que assim seja muito benéfico para todos nós, inclusive para os nossos irmãos que possam estar nos acompanhando do lado para nós invisível da vida. Que assim seja. Que assim seja. Pois bem, estamos vendo. Já está por minha conta, não? Você não falou, você não deu um sinal? Então tá. Nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, hoje 18 de dezembro de 2025, Lei de Liberdade, capítulo 10. Sempre eu coloco capítulo 10 e 8 ali, porque dá dois números, porque tem uma edição que é 8, outra é 10. Liberdade natural. Nós estamos vendo, ou vamos ver hoje, né? Que começa na questão 825. E a nossa live é de 155. Não vou tentar, que eu vou falar errado esse negócio aí. Centagésimo, alguma coisa. Centésimo. Muito bem. 155ª. Aí, nada com o João aqui para socorrer. Muito bom. Número ordinal. Bom, nós estamos então já lá no finalzinho, né, das leis morais, tá vendo? Já vimos várias leis morais aqui, ó. 10 leis morais. Lei de liberdade. Tem esses títulos aqui nela: liberdade natural, escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, e no finalzinho tem o resumo teórico das motivações das ações humanas. Eu coloquei essa frase, nós estamos estudando no sábado, né, o Brilhos da Vida Eterna, e achei... Não, da segunda-feira, o Homem Integral, o seu Maurício está estudando com a gente o Homem Integral. Eu coloquei essa frase que eu achei interessante para a gente começar nossos estudos. Homem-ação. Joana de Anjos fala homem, vários, né, classifica, né, vários homens, e o homem-ação é um deles. Homem-ação de equilíbrio gera os fatores do próprio desenvolvimento, abandonando o conformismo neurótico a fim de comandar o destino sempre maleável a injunções novas e motivadoras. Joana de Anjos, o Homem Integral. Isso aqui nos lembra da liberdade, né? Mas vamos lá. Liberdade natural. Quem começa? 825. Minha vez. Posso começar. Pergunta 825. Haverá posições no mundo em que o homem possa se orgulhar de desfrutar de uma absoluta liberdade? Não. Porque todos vocês precisam uns dos outros, desde os pequenos até os grandes. Então, a justificativa de que nós não podemos ter uma liberdade absoluta é a necessidade que nós temos uns dos outros, né? Uma certa interdependência que nós temos, e por isso nós não podemos ser totalmente livres, porque nos relacionando com os outros, nós temos que respeitar
nos outros o mesmo direito que achamos que devemos ter, que achamos legítimo para nós. E aí já não temos a liberdade, né, de fazer para o outro, na verdade, de fazer para o outro o que não gostaríamos que fizesse para nós. Ter a tolerância, e Jesus diz fazer ao outro aquilo que queremos ou que quereríamos que fizessem para nós se estivéssemos na situação daquele outro. É mais ou menos por aí, e deixo vocês comentarem. Quem mais? São Maurício, Shirley, Orlando acho que ele não está no ar, né? Eu, analisando isso aqui, ele pensa a questão, a gente vê até a questão do livre-arbítrio, né? A gente pensa assim, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio você pode fazer o que você quiser. Não é bem assim, né? O livre-arbítrio também ele é restrito, ele tem limite, né? O livre-arbítrio também é limitado. Me lembrando dessa questão dessa liberdade absoluta. Não absoluta não, porque a liberdade, nós só teremos liberdade de acordo com as nossas, talvez, necessidades, talvez nosso conhecimento vai nos levando a podar algumas liberdades. Se a pessoa já tem uma evolução melhor um pouquinho, aí ele quer muito fazer uma coisa que o agrada. Mas quando ele percebe que aquilo que o agrada vai machucar alguém, aí ele segura. Ele imagina, não tem essa liberdade. Porque se eu fizer isso, vai machucar alguém. Você segura, né? E é interessante que fala que todos precisam dos outros. Se eu preciso do meu irmão, que está do lado da minha casa, que mora, que é vizinho, do meu companheiro de trabalho, do meu companheiro de caminhada, preciso dos outros, então a liberdade não tem como ela ser sem limite absoluta. Ela é restrita um pouco. Seu Maurício, dá uma ajeitada na sua câmera, aí está aparecendo só um pedacinho da sua cabeça. O meu computador está deitando um pouquinho. Então, isso me faz lembrar aquela frase do Paulo, né? Tudo posso, nem tudo me convém. Então, até que eu posso, né, fazer. Só que tem a consequência, daí vai limitando minha liberdade se eu cometer alguns atos equivocados. Vai cada vez mais me limitando. E aí, nessa palavra, nessa frase, aliás, tudo posso, dá a impressão que eu tenho a liberdade ampla, né? Tudo posso. Só que não me convém fazer tudo que eu quero. E aí? Muito bem. Orlando, Shirley, quem mais quer comentar? O seu João mesmo quer retomar? Ou vamos para Então, frente? essa parte aí é interessante, né? Porque sempre a gente fala assim, a gente tem, eu uso de dizer assim, você tem a liberdade, você é livre para fazer o que quiser, né? Bom, depende também, né? Não é tudo. Hoje eu estou mudando meu conceito um pouco. Quando eu comunico os espíritos lá, eu falo, ó, meu irmão, todos nós temos liberdade, mas a nossa liberdade vai até um certo ponto. Até aquele ponto que você não prejudica a liberdade do outro. Não é? Tá, olha ali. Tem vezes que você prejudica, você está prejudicando o outro, Deus corta aquele. Que se ele não merecer também, né? Se ele merecer, tudo bem, mas se ele não merecer, não tem como você ter liberdade para prejudicar o outro, porque a dele é cortada de uma certa maneira ou de outra, é cortada a liberdade dele, é quando ele invade a liberdade do outro, né? A Então lei, é né? interessante. A lei limita, né? A lei limita, né? Isso. Então eu acho que essa resposta aqui está dentro dos conformes. Não, porque todos vocês precisam uns dos outros, desde os pequenos até os grandes, né? E a gente precisa também, um outro lado da questão também.
Fala, não, eu quero ter a liberdade, eu não quero ter contato com ninguém, eu não vou usar ninguém, não vou pedir nada para ninguém. Não, não tem como você fazer isso. A gente não mora numa ilha, né? Sempre a gente vai depender uns dos outros. Então, é interessante que a forma como foi colocada aí tá uma provocação assim, se na diferença das pessoas é possível que alguém tenha liberdade completa, porque fala da posição que a pessoa está. Mas a posição que a pessoa está sempre está em uma relação que requer respeito a outras posições. Um rei, por exemplo, ele teria absoluto? Os reis de antigamente? Exatamente, ele não tem, né? Não tem, né? Ele precisa respeitar ali as pessoas todas que estão ao seu redor e, inclusive, ter um respeito com os seus súditos. Se for muito tirano, pensa que pode fazer o que quiser, mas aí ele está infringindo a lei. Infringindo a lei de justiça. A lei de justiça, né? Começando pela justiça, sem nem precisar falar em amor e caridade. E ele tem consciência disso, ele sabe que ele está abusando das pessoas e pode até querer anestesiar a sua consciência e se auto-iludir de que tem direito de fazer qualquer coisa, mas a consciência dele vai dizer. E como mostra no próprio Evangelho, depois de desencarnado, ele vai perceber o tanto que foi prejudicial para ele que ele fez. Ok. E eu ainda acho também que mesmo com a liberdade que nós temos de fazer o mal, você quer fazer o mal para alguém. Nem sempre você consegue fazer, porque, você tem liberdade de fazer, você é livre para poder fazer o mal. Aí Deus, fala, pela lei do livre-arbítrio, sim, você tem liberdade de fazer o bem e o mal. Mas tem momento que tem um basta, você não consegue fazer. Por mais que a pessoa queira fazer, se a outra pessoa, por exemplo, não está com aquele merecimento, aquela pessoa, por mais que ele queira, ele não vai conseguir, né? Por mais que, então, no caso, ele, nem de fazer o mal que ele queira fazer, ele não vai ter essa liberdade de fazer, porque ele não vai conseguir fazer, porque tem os limites, né? Todos nós temos nossos limites. Mesmo que nós, levando em conta, né, essa possibilidade de fazer o mal, querendo fazer, a gente não consegue, né? Tudo bem. Sim mesmo. Né? Também é difícil. Se a pessoa quiser fazer o bem, por exemplo, vou colocar micro. Então, uma pessoa, um deputado federal, um senador, tem a Câmara Municipal. Se ele quer fazer um bem para a sociedade, mas só o voto dele não ajuda, tem que ter um conjunto de pessoas com um montante de votos para dar certo. Isso estou colocando na parte política, né? Agora, se a gente tiver uma associação, colocar micro agora em vez de macro, uma associação associação espírita, a própria ação da sopa, se não tiver toda uma equipe reunida, cada um no seu núcleo, a pessoa que corta as verduras, a pessoa que prepara, a pessoa que tempera, a pessoa que serve, também não funciona. Então, a gente depende do outro, até mesmo para fazer o bem, né? São pessoas que se reúnem para ter essa ação. Se não tiver todo mundo com o mesmo pensamento e a mesma vontade, não funciona também, né? Isso mostra a nossa dependência um dos outros. Uns dos outros. Isso é interessante que fala dessa sintonia, né, que tem entre todas as coisas que se atraem, tanto para convergir. Para o bem ou para o mal, né? Tanto para convergir como para se ir de encontro, né, um contra o outro. Para divergir. Vou dar um exemplo simples do que aconteceu hoje comigo, por exemplo. Uma amiga minha está sem impressora, recebeu o certificado dela da faculdade. Ela precisava imprimir porque ela precisava entregar amanhã. Aí ligou para mim. Filho, você pode imprimir? Eu falei, a minha impressora é só preto e branco, é aquelas a laser, não imprime colorido.
peraí, eu conheço alguém que pode. Aí liguei para a pessoa prontamente atendeu para imprimir. Já liguei para o marido dela foi buscar, entendeu? Então, assim, olha o nível de dependência para uma coisa simples, né? São vários. Então, em 20, movi 4 pessoas para fazer a ação, para ela poder resolver o que ela precisava resolver a questão dela. Então, ó, a nossa dependência individual, né, foi uma coisa simples. Uma multidão, como diz Paulo. Nós temos uma multidão. Nós nos relacionamos e tem essa interdependência. Muito bem, vamos para frente. 826. Qual seria a condição para o homem gozar de uma liberdade absoluta? Opa! Então tem. Então É do pode. eremita no deserto. A do eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, eles têm direito a respeitar. E por isso não tem mais liberdade absoluta. Só se ele está sozinho no deserto, ele tem liberdade. Será? Até aí eu tenho Mas dúvida. caso contrário, se vai ter que viver em sociedade, até aí dá dúvida, né? Porque, por exemplo, eu estou no deserto, queria água, queria comer e não tem. Dificuldade de locomoção. Essa liberdade é cessada minha, Deus. Eu sou livre, eu posso. Nem no deserto você pode ter assim, uma liberdade absoluta, né? E aí também é de se levar em conta e a outros iguais encarnados. Porque o eremita no deserto, pegando um título de um livro aí, ninguém está sozinho, né? Eu acho que ele está levando em conta a liberdade nas relações sociais, né? Sim. É que ele usou a palavra absoluta, né? Então. Os espíritos também. Ele pode ter consciência maior ou menor. Muito bem. Mais comentários ou para frente? Pode ser. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de pertencer a si mesmo? Resposta: de modo algum, pois este é um direito que ele tem por natureza. Tá certo. É isso mesmo. Sabe, o maior direito que nós temos, então, é o direito de pertencer a si mesmo, né? Então, nós somos nós, né? E esse é um direito que é dado por Deus, pela nossa, dado por natureza. Deus já nos criou, né? Seres humanos assim. Então, esse é o principal direito que nós temos. Porque hoje é interessante, nós discutimos idade, todo mundo pensa muito nos seus direitos. Eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, tenho direito àquilo outro, né? Mas a gente esquece dos deveres, né? Os deveres nós esquecemos muito, mas os direitos a gente quer ter. Só que, como até foi o Orlando que já falou antes, que o direito nosso, né, ele termina quando nós ameaçamos os direitos do outro. Aí terminou, né? Por isso, agora dentro de nós, né, o direito de pertencimento, esse é o nosso direito natural. Então, essa ideia que está questionando aí, acho que ela é um pouquinho difícil de expressar. Tanto que numa outra tradução, tá dessa forma: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira da pessoa o direito de ser independente, e a independência é uma espécie de liberdade, né? Uma espécie de
autocontrole, é da natureza. Então, respeitar o direito dos outros não tira da gente, porque a gente sempre vai ter uma área que, mais ou menos, conforme as escolhas que nós fazemos, uma área de liberdade, de livre decisão, de livre escolha, que é nossa de nascença. É um direito inato, um direito que também vem, como diz aí, por natureza. Isso. Alguém mais? Olhar as opiniões com o despotismo que eles mesmos costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm o conhecimento da lei natural, mas é contrabalançado pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando seus princípios não são uma comédia bem encenada por interesses, eles compreendem aquilo que se deve fazer, mas eles não o fazem. É aquele tal negócio, né? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Em cima do púlpito, prega a palavra, fala tudo que deve ser bonitinho, mas vivenciando em casa ou mesmo, né, fora de casa, não vive aquilo que prega. Aí está essa incoerência, né, ou essa hipocrisia, né, das pessoas que aparentemente defendem uma liberdade para todos com uma igualdade, mas eles pensam que eles são um pouco mais iguais do que os outros, né? Têm direitos que os outros têm. Isso até tem um nome, né? Essa atitude de que para os outros, a lei vale. Para mim, eu posso abrir exceções. Para mim, pode ser diferente, né? Essa é um desvio. É um desvio da mente, onde a pessoa, ela se acha no direito. Claro que ela que adoeceu a própria mente, como diz aí, né? Pelo orgulho e pelo egoísmo. Se deixou intoxicar por esses vícios, e aí ela precisa sempre encontrar formas de usufruir mais direitos do que os outros, e para isso precisa diminuir um pouco, cercear o direito dos outros. Nessa questão de opiniões, né, de ideias que as pessoas têm, que nós temos, né, ideologias. Tem algumas ideologias liberais, né, que têm uma ideia de liberdade muito estranha às vezes. Né? Muitas vezes eles defendem mesmo ideias que acabam atingindo, né, uns aos outros. Né? Tem várias questões, hoje estamos discutindo várias, né? Liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo. Inclusive, a gente está meio que confuso em muitas coisas, né? Com a tecnologia mesmo, né? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? E alguns defendem, assim, de uma forma muito firme, uma posição que às vezes não tem como conciliar mesmo com a questão da liberdade. Né? E aí eles muitas vezes se baseiam em questões até mesmo religiosas, né, como a Bíblia, né, e aí agem de forma bastante estranha com os próprios familiares ou, como diz aqui, né, subordinados, né. Mas a resposta, ele lembra, né, a lei natural é de conhecimento de todos, né, está dentro de nós. Então, orgulho e egoísmo que fala mais forte. É esse traço de personalidade aí que leva as pessoas a achar que tem mais direitos do que os outros, ou que aquilo que a lei vale para todos, para ela não precisa ser cumprido, né? Esse traço se chama perversão.
pessoa perversa, né? Aquela que aparentemente ela é tudo certinha na lei, ela quer que tudo seja certo, mas quando é a vez dela, ela não precisa de cumprir. Oportunista. Tecnicamente, na psicologia, se chama perversão. Perversão. É. Olha só. Muito bem, comédia. Tá, próximo. Questão, né? Vai lá, Chico. Dessa questão Tem um pedaço da pergunta aí ainda, Chile, a 828A. 828A. Os princípios. Aumentando na tela aqui. Os princípios que eles professaram neste mundo lhes serão levados em conta na outra vida? Pergunta interessante, hein? Os princípios que eles professaram neste mundo lhes serão levados em conta na outra vida? A resposta. Quanto mais inteligência a pessoa tem para compreender um princípio, tanto menos desculpável ela é por não o aplicar a si mesma. Eu vos digo, na verdade, que a pessoa simples, porém sincera, está mais avançada no caminho de Deus do que aquela que pretenda parecer o que não é. É aquele tal negócio, né? Não adianta ter muito conhecimento, fazer 50 mil cursos e tudo mais, se tudo que você conhece não aplica. Somente parece ser e não é nada daquilo. Quanto mais clareza a pessoa tem, mais ela vai se sentir cobrada pela sua incoerência, né? Como é que é aquela máxima? Quanto mais... desculpa, eu te interrompi, pode falar. Não, era isso mesmo, né? Por aquilo que ela exigiu dos outros, mas ela mesma não pôs em prática. E é interessante que será cobrado, no caso, não é no sentido de Deus, a equipe espiritual, cobrar da gente. É, na verdade, a própria consciência que vai cobrar, né? Porque nós seremos mais cobrados pela nossa consciência quando nós temos conhecimento, mas não praticamos, ou temos conhecimento e praticamos o contrário. Então, quando nós desencarnarmos, que as coisas, que a capacidade de apreensão se abre mais, a gente vai ficar envergonhado dos erros cometidos. Mas voltando na questão primeira, né, 828, quando fala da questão da pessoa que tem as ideias liberais, mas trata-os da família, por exemplo, do seu lar, com despotismo, a gente pode perceber que, geralmente, essa questão se refere, talvez, à bem maior parte da humanidade. Porque nós temos, que ela fala assim, eles têm conhecimento da lei natural, mas é contrabalançado pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Então, a gente tem conhecimento, sabe a importância de ser assim, mas na hora da prática a gente não pratica, né? A gente pratica o contrário. Então, muito comum no nosso meio, né? Nós, se aplica muito a todos nós, que já temos o conhecimento, sabemos, mas na hora da prática a gente vai ter de muita dificuldade. E aí, na questão 828, aí já mostra isso, a questão da questão da cobrança que nós vamos ter lá no mundo espiritual, por realmente ser assim, né? Por conhecer e não praticar. Enquanto a gente não conhece e pratica alguma coisa errada, a gente não vai, nem nós mesmos vamos cobrar de nós. Olha, eu errei, mas eu não sabia mesmo. Agora, quando a gente já sabia, né, tinha conhecimento e praticou o contrário, aí nós mesmos cobramos muito de nós. A pessoa que compreende, né, e não pratica, tem inteligência, compreende e não pratica. E aquele que é ignorante. Nós temos um efeito assim também que está muito comum, né? Que sempre existiu, né? Só que agora a gente tá vendo mais, até tá vendo alguns vídeos aí no YouTube dessa questão da hipnose coletiva, né? Hitler, grandes nomes, né? Trabalhava muito isso aí, né? Então, ali tem pessoas que sabem o que está fazendo, né? Que são
realmente maus, né? E tem aqueles que acham que está defendendo uma ideologia, né, correta. Né? Isso tem né, e tem hoje, né, algumas igrejas, né, a pessoa entra em êxtase ali, numa situação assim, bastante estranha, fazem coisas bem esquisitas, né, e seguindo seus líderes ali. Então, acredito que sempre a gente tem que considerar que ali tem os atenuantes e os agravantes sempre, né? Tem aqueles que sabem o que está fazendo e tem aqueles que são conduzidos, né? Que não acaba sendo dominado pela força mental do outro, por aquele magnetismo. Muito bem. Para a próxima, então, né? O próximo título: Escravidão. Olha aí. Vamos. Escravidão. Vamos à escravidão. Pergunta 829. Há homens que estejam naturalmente destinados a serem uma propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Ela desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. A lei humana que consagra a escravidão é uma lei contra a natureza, pois ela assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Bom, claro aí, né, que a escravidão é contra a lei de Deus, é contra a lei natural. A escravidão é um abuso de poder, um abuso de força, um abuso de superioridade. A pessoa é um abuso dessa força ou desse poder superior que existe, né? Esse poder superior que existe nas hierarquias da organização dos homens em sociedade existe, né? Existe os senhores, na época lá, os senhores e súdito, hoje os patrões e empregados, né? Os governantes e os seus cidadãos governados, enfim, tem várias escalas, né? Mesmo em organizações da sociedade civil, nós temos uma hierarquia ali. Algumas pessoas que têm algumas responsabilidades, elas também têm o poder de tomar algumas decisões e de praticar algumas ações que não são atribuição de todos, conforme as regras da sociedade. Esclarecendo, tá? Essa resposta que tá diferente aí, entre aspas, é dos espíritos, e abaixo está o comentário de Allan Kardec. A lei humana aí que consagra a escravidão e tal, é comentário de Allan Kardec. Muito bem. Alguém mais? Vamos para frente, então, né? Vamos mais. 830. Essa é minha? É. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que se aproveitam dela são condenáveis, já que eles não fazem mais do que seguir uma prática que lhes pareça natural? Gostei da resposta também. O mal é sempre o mal. E todos os vossos sofismas não farão com que uma má ação se torne boa. Contudo, a responsabilidade do mal é relativa aos meios que lhe tenha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de uma violação da lei da natureza. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa.
sendo a escravidão introduzida nos costumes de determinados povos. O homem pode se aproveitar dela de boa fé, e como de uma coisa que lhe parece natural. Entretanto, desde que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo seu semelhante perante a Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. Ou seja, é uma coisa tão natural, tão fácil da gente entender, né? Porque, lógico que é uma coisa errada. Como é que eu vou escravizar uma outra pessoa? Eu não posso fazer isso, não tenho direito de fazer isso aí. Então, quando a pessoa ela é esclarecida, tem um certo conhecimento, é lógico que ela sabe que não pode fazer. E se fazer, vai pagar, né? É uma conta que ela tem que ajustar aí com as reencarnações que virão à tona. A gente não tem direito de escravizar ninguém. Aí é o seguinte, tem muito tipo de escravidão, né? A gente não vai aqui citar, né? Mas tem muitos. O homem que escraviza a mulher que escraviza o homem, o patrão que escraviza os empregados. Ixi, logo no começo aqui do século passado, tinha a escravidão aqui no Brasil. Então, é um atraso muito grande, né? E um atraso moral. Acho que não tem mais nada para comentar. Sim. A pergunta, ela... Essa pergunta aí, ela... É, Pode falar, Dilon. não, tranquilo. Eu ia lembrar do sofisma, né? Que eu achei engraçado a resposta aí do sofisma, e a pergunta leva a isso, né? Certo? É lógico, né? É uma coisa lógica, é uma coisa, né, natural, né? Todo mundo faz, né? Você generaliza, né? Então você se justifica, fala, mas... não, mas se não tiver... Na época da escravidão mesmo no Brasil, né? Mas se libertar os escravos, o Brasil quebra, né? Vai ter problema. Então sempre tem uma justificativa. Então, fala, todos os vossos sofismas não farão que a maçã má se torne boa. Ela continua sendo má. Não importa, né? Mas a gente pratica as coisas ruins e erradas e a gente sempre acha uma desculpinha, né? Culpa o outro, fala, não, mas eu fiz porque eu fui induzido, né? A pessoa acabou me convencendo a fazer isso e eu fiz, né? Ou então acha uma outra justificativa. Então ele fala, não existe justificativa, né? A única é a ignorância, né? A ignorância até que dá um tempo. Que dá um tempo. Posso assistir um pouquinho? Talvez a lei não tivesse explícito de que era interessante escravizar alguém. Ela talvez simplesmente não proibia, né? Não havia uma proibição explícita. E aí as pessoas, mesmo sabendo, mesmo conscientes de que está violando o direito natural das pessoas, escravizando, subtraindo totalmente a liberdade delas, elas encontravam essas falsas justificativas, né, que são esses sofismas. Mas essa pergunta leva a gente a uma reflexão sobre aquilo que o Orlando começou a falar ali, né, sobre as outras modalidades de escravidão. Também. De escravização das pessoas, né? E hoje nós temos aí uma modalidade parecida, que é o trabalho em situação análoga à condição de escravo, que tá tipificado em lei. E é proibido. E falando em lei, né? A escravidão era legal, mas não era moral, né? Nem sempre a moralidade caminha com a legalidade. Uhum.
Alguém mais? Como você disse, nem tudo que é legal, né? Pois é. Muito bem. Nem tudo que é legal é legal. Muito bom. 831. A Sheila tá quietinha, tá até com o microfone desligado lá. Vamos para a próxima. Acho que agora é a vez dela, hein? Hein, Sheila? Acho que era do São Maurício agora. Maurício? Ah, eu sou. É. Sou Joe. Sou Joe. 831. Eu sou a próxima. A desigualdade natural das aptidões não coloca determinadas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Kardec fazia as perguntas bem colocadas, né? Aí, sim, mas para elevar essas raças e não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante um longo tempo, os homens consideraram algumas raças humanas como animais de trabalho munidos de braços e mãos que eles se julgaram no direito de vender com bestas de carga. Consideram-se de um sangue mais puro, insensatos, que só veem a matéria. Não é o sangue que seja mais ou menos puro, e sim o espírito. Com relação às raças, né, nós observamos que tem ainda, inclusive teve no caso grande importância na Alemanha, né, de Hitler, por exemplo, teve a ideia da raça ariana, a raça melhor, né, e com isso tinha que acabar com a outra raça. Mas hoje ainda nós observamos muito assim nações que se julgam superiores, né, de raças melhores. Na verdade não existe, né? Porque aqui fica até interessante que quando fala essa desigualdade natural, como se algumas raças fossem mais inteligentes ou menos inteligentes que a outra. Possivelmente essa ideia, talvez a gente tem que repensar ela. Porque quando o Kardec coloca a desigualdade natural das aptidões, não coloca determinadas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes, como se tivesse essa ideia de raças mais superiores, né? Aí, só que ele fala que sim, coloca, né? Só que com objetivo, não é com objetivo de bruseceiras, mas com objetivo de auxiliá-la a elevar. Talvez, porque aqui mesmo, aqui, no final fala que o que é inteligente ou deixa de ser, o que é mais puro ou impuro, no caso, não é matéria, é espírito. Então, há de se repensar bastante com relação a essas raças. Será que elas são menos ou mais inteligentes? Ou será que elas têm mais acesso a, a conhecimento que outra, por exemplo? Será que uma raça, uma tribo indígena, por exemplo, será que ela é menos inteligente do que a raça tida já a raça branca? Será que é ser dita civilizada? Será que ela é menos inteligente mesmo? Acho que é bom a gente repensar isso aí. Essa pergunta aí, ela parte de um pressuposto aí de que existem algumas raças que têm mais inteligência. E essa mais inteligência aí, eu entendo como uma superioridade tecnológica, né? Essas raças têm uma complexidade organizacional nessas sociedades, né? Elas
tem algumas culturas, alguns hábitos que, comparando com as outras que não têm, ou que têm de uma forma mais primitiva, pareçam superiores. E a pergunta é essa: essas raças, então, elas podem submeter as outras? E aí diz, não, elas estão superiores para serem solidárias, não para se aproveitar, né? Porque se for para se aproveitar, escravizar essas outras, para se beneficiar, transformá-las em animais de carga, animais de trabalho, então esses espíritos que parecem ser superiores se revelam inferiores moralmente. Eles são superiores só em organização, em tecnologias, né, em recursos materiais. Entendi por aí. Mas aí que eu acho interessante que você falou, mas me coloca quando você fala, ali ele fala de inteligentes. Que a inteligência não está no desenvolvimento tecnológico, a inteligência está no espírito. Porque às vezes uma raça que ainda ele não desenvolveu tecnologicamente bastante, mas muitos espíritos que estão ali são, já estão desenvolvidos, talvez porque toda uma raça ali eles não tiveram acesso à tecnologia, por exemplo, eles ainda não demonstram essa evolução tecnológica. Mas a inteligência está na alma, né? Não, assim, dá de repensar muito em relação a essa palavra inteligente. Eu não gosto muito de falar assim, fulano é mais inteligente ou menos inteligente, né? Eu acho meio forte esse termo. Como é que a gente pode comparar, né? Se a gente fosse comparar um indígena lá em estado de isolamento, numa tribo isolada na floresta, né? Ele está lá com a sua cultura, com o seu grau de desenvolvimento, com a sua vida, com os seus costumes. E aí nós temos de outro lado ali um outro sujeito que tem equipamentos de comunicação ultra sofisticados, como tem hoje, equipamentos de transporte ultra sofisticados, e nós podemos armas de defesa ou de ataque, e esse outro ele pode chegar montado num drone com um equipamento celular ou coisa parecida que se comunique com o mundo inteiro e que tenha armas que visem a um alvo com precisão e possa atirar e destruir e fazer o que quiser. Tudo isso, como o senhor Maurício falou, eu entendo que são inteligências do espírito. Seja tecnologia, seja recursos materiais, revelam inteligências do espírito que desenvolveu tudo isso. Então, isso dá uma superioridade incomparável a essa pessoa, né? A essas pessoas, essa civilização, essa sociedade. O que está dizendo aí é que nem por isso tem o direito de submeter os outros. Eu penso também, a colocação do São Maurício, né? Tem umas questões de palavras, né, que são utilizadas e às vezes nas traduções e tudo mais, elas vêm de uma forma inadequada, talvez, até deselegante, como a palavra raça mesmo, que hoje, inclusive, meio que proibido usar a palavra raça, usa-se etnia, né? É preconceituosa a raça. Inclusive, tem até um taque em cima dos livros espíritas, lá na Bahia, me parece, né? Termo de ajuste de conduta que a justiça impôs lá para corrigir isso aí, né? Que raça diz que é um termo racista, né? Raça, é etnias que se usa. Bom, e uma outra questão da palavra inteligente também, né? Talvez a gente substituísse por desenvolvidos, né? Mais ou menos desenvolvido que os outros, não inteligente. Inteligência todos têm, né? Todos têm. O desenvolvimento, né, que a pessoa tem é que modifica. E é claro que a gente se aproxima uns dos outros pelas afinidades. E essas afinidades têm a ver com esse desenvolvimento. Daí, então, esses grupos, agrupamentos, né,
Tem alguns que têm mais desenvolvimento, outros não, e ao longo da história a gente percebe isso. Mas mesmo assim, ainda tem aqueles que se destacam, né? Como as civilizações, né, antigas, né? Os gregos, né? Os egípcios, né? Ali demonstravam um desenvolvimento acima, né, da média de alguns deles, né? Em algumas aptidões diferentes, com arquitetura, né, filosofia e tudo mais. Então, o que ele coloca aqui é que não tem a ver com a matéria, com o sangue. Né? É claro que as pessoas, né, da época falavam, não, meu sangue é nobre, né? Eu pertenço à nobreza, por isso eu tenho essas condições melhores e tudo mais. Mas não é Mas nada eu disso. entendo que, ô, Timão, eu entendo que, por exemplo, o Maurício citou, não, o João, aliás, citou, o indígena lá no meio da mata tem uma sabedoria de vivência na realidade dele. Aquele que é pleno de conhecimento, tecnologia, drones, parará, se ele vai estar passando, tá num avião acima dessa floresta onde mora esse indígena, com toda essa tecnologia que tem, telefone, via satélite e tal, mas o avião cai naquele local, o telefone via satélite não funciona, todas as aparelhagens não estão em funcionamento. Todo o conhecimento que ele tem, sabedoria, não é aplicado naquela hora. Por quê? Ele não tem vivência de sobreviver numa selva. Então, depende também do uso, né, e do local onde a pessoa está inserida. Às vezes, nem tudo é aplicável onde você está. Nesse caso, por exemplo, né? Eu quero dizer. É. Muito bem. Alguém mais? Está faltando 3 minutinhos para o nosso horário. Eu não sei se a minha internet está trabalhando. Sua internet travou para mim. Bom, O João, né? O João está A congelado. coisa aqui tá feia para mim, viu? Na internet. Aproveitando o embalo, já que nós estamos quase chegando ao finalzinho, né? Eu estava conversando com o Dilon antes de entrar na live, que nós podíamos suspender essas duas lives na frente aí, mesmo porque quinta-feira vai ser Natal e a outra quinta-feira Ano Novo, né? Né, Dilon? Isso. Então a gente volta, se vocês concordarem, a gente pode voltar uma quinta-feira depois do primeiro do ano. Dia 8 de Primeira janeiro. quinta-feira do dia de 2000, a segunda quinta-feira de 2026. De acordo com o nosso presidente? Cara, O presidente. presidente, o presidente é eu agora. Pois é, ué. Estou falando de acordo com o nosso presidente. Comigo tudo bem. O Eu acho Dilon que, vai viajar, outros aí podem viajar também, né? Então, eu, naturalmente, né? Eu ainda vou estar viajando na segunda quinta-feira. Você está dizendo assim, que o dia primeiro é quinta. Então, o dia 8 é quinta e o dia 15 é quinta. Tá falando do dia 8 ou do dia 15? Dia 15, né? dia 15. Eu acho que está de bom tamanho a gente retornar no dia 15, né? Já tiramos aí uma férias de 3 semanas até o dia 15. Bom dia 15 mesmo. Vocês concordam? O seu Maurício concorda? A Chile? Concordo, tranquilo. concordo. Então tá bom. Combinado está, né? Correto? Combinado. Quem quer quem Vamos já em cima passa da a hora, palavra né? para quem agora? Nós já estamos no nosso horário. Então, Gratidão, Senhor, por mais esse momento de estudo da doutrina espírita. Gratidão aos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, aprendendo também, nos ensinando, nos orientando. Né? Gratidão à presença de todos nesta noite. Que essas reflexões possam nos tornar melhores. Que
cada dia mais a gente se eduque, né? Faça essa viagem interior e busque os caminhos de mais e mais nos aproximar do cumprimento do que está na lei de Deus. Que nós possamos ter uma noite tranquila, um final de semana tranquilo, em paz, e que a harmonia esteja presente em nossas relações. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. E pensando nos ciclos solares, né? Gratidão por mais um ano de lives realizadas. A todos vocês aí. Que Deus e Jesus nos abençoe, dê um Natal maravilhoso, né? Com Cristo. Aquele Natal mesmo que é o Natal verdadeiro que a gente tem que... Porque a gente comemora o Natal achando que a gente é o aniversariante, né? E o aniversariante é Jesus. Então, que tenhamos boas extravagâncias somente no aspecto gastronômico, né?